Uma boa noite a todos os nossos espectadores aqui do nosso vídeo. Estamos aqui para realizar uma meditação aqui da Palavra de Deus, uma palavra de fé para todos que precisamos, necessitamos, para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do nosso Senhor Jesus que necessitamos e precisamos diariamente. Hoje nós iremos aqui acompanhar o livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Uma fala que Jesus ele diz aqui sobre o Zaqueu, né? Muitos devem conhecer essa história, que Zaqueu ele era um homem que, podemos dizer assim, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, né? Chefe dos publicanos, um homem rico. E bom, diz que daquela forma, Zaqueu, ele tinha pecados, né? Como todos nós temos, mas ele fazia coisas ilícitas. Ele fazia coisas ilícitas. Ele tem até uma parte aqui na Bíblia que diz que, deixa eu ver se eu acho aqui, que diz na palavra que quando Jesus ele cita aqui o versículo 8, diz assim, né? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, ele diz, né, que se ele fez, no caso, ele realmente deve ter feito tantas coisas, né, defraudado pessoas, roubado pessoas até, porque pessoas que têm tão poder, a gente sabe muito bem que pessoas que geralmente que ficam no poder de um título de alguma coisa, sempre fazem coisas ilícitas às vezes, nunca faz algo corretamente sempre. Então tem essas coisas também, esses detalhes. Mas, né, depois disso, na palavra do versículo 10 diz assim, ó, que Jesus, já que a gente leu o versículo 8, eu vou citar o versículo 9 também, que é a continuação. Ó. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha só, como a gente acabou de citar, Zaqueu ele era um publicano, um chefe de publicano, dos publicanos, que como todos nós tem pecados, né? Porém, existem pessoas nesse mundo que erram e pecam e andam no pecado, andam nas trevas e nem, sabe, nem se arrependem, sempre se preocupam em fazer a sua própria vontade, as atitudes carnais e nunca praticam, né? Nunca ouvem, nunca praticam a palavra de Deus. E essa falta à prática de Deus é o que faz com que muitas pessoas sejam fracas e ficam cada vez mais longe do Senhor Jesus. Pessoas que estão longe do Senhor Jesus são aquelas que estão sempre pecando, são aquelas que estão sempre errando. E elas que não têm a presença do Senhor Jesus, é as que estão sempre longe dele. Muitas pessoas que não praticam a palavra de Deus, todas que não praticam a palavra de Deus, elas estão ali fazendo alguma coisa que não é agradável a Deus. Porém, ela faz porque agrada a ela, agrada a carne dela, né? Agrada o prazer dela, né? Satisfaz o prazer dela. Mesmo ela sabendo que aquilo é errado, né, aos olhos de Deus, ela não se preocupa. Ela quer fazer as suas vontades, ela quer fazer os seus, ela quer seguir os seus próprios conselhos, né, como a Bíblia cita, né? Que quiseram seguir os seus próprios conselhos e não do Senhor. São essas pessoas que não praticam a palavra de Deus, que não andam segundo ela. E Zaqueu, ele era conhecedor do Senhor Jesus, porque a palavra, naquele próprio capítulo 19, diz que quando Jesus estava passando, né, para aqueles lugares, Zaqueu viu ele, subiu numa árvore, né, porque é uma multidão, e Zaqueu ele era uma pessoa, né, de menor estatura, né? Então ele era pequeno, ele era bem menor. Por isso que na multidão atrapalhava, né, ver e enxergar o Senhor Jesus. Então ele subiu, né, numa árvore para enxergar, ou seja, ele conhecia o Senhor Jesus. Ele ouvia boatos, porque Jesus era o nome do Senhor Jesus ecoava, né, muito famoso nas cidades daquela época, né, dos milagres, das palavras, de tudo que ele fazia. Ele era, né, alguém bem, podemos dizer, popular nas cidades, né, naquelas regiões, em todas as regiões várias, né. Então, Zaqueu já era conhecedor do Senhor Jesus, e se ele entendia a palavra que Jesus falava, logo ele entendia a palavra do Pai, que é Deus. Então ele entendia, podemos dizer, ele entendia as escrituras, as escrituras sagradas, ele entendia a Bíblia, podemos dizer assim, né? Ele entendia a própria palavra do Senhor Jesus, a própria palavra de Deus. Porém, ele não era um praticante, ele não seguia as práticas divinas que é da vontade de Deus, ele não seguia, ele não fazia isso. E por que ele não seguia a palavra de Deus? Porque ele não seguia a vontade de Deus? Porque ele preferia viver naquilo que a carne queria.
Ele preferia fazer as próprias vontades, as vontades, né, as vontades carnais, as vontades que dão prazer para a carne, do que a vontade de Deus que dá o prazer para a alma, né, que nos salva por toda a eternidade, que é o verdadeiro alimento, né, das nossas almas por toda a eternidade. Então ele preferiu escolher aquilo que é passageiro nesse mundo. Então ele viveu, né, defraudando, viveu fazendo várias coisas assim, que sabemos que é errado, e ele com certeza tinha essa consciência. Depois que Jesus, né, viu a ele, e Zaqueu convidou ele a ser hóspede, né, da casa dele, né, Zaqueu quis que ele, podemos dizer, comesse lá na casa dele. Zaqueu, ele naquele momento se arrependeu, ele falou, né, que a gente citou no versículo 8, né, ele falou: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu restituo quadruplicado. Ou seja, ele fala isso, mas ele não fazia, ele não fala isso porque ele fazia no passado. Na verdade, ele está falando isso, quer dizer que ele vai fazer. Ou seja, ele se arrependeu do que ele fazia anteriormente, e ele falou assim: Senhor, agora eu vou fazer o certo, agora eu vou fazer isso, aquilo, outro. Aquilo que é o certo a se fazer e eu não fazia, eu vou começar a fazer. E Jesus, ele, Jesus, ele cita no versículo, né, 8, 9, né? Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tem uma parábola que Jesus conta também, que é sobre a ovelha perdida, né? Que ele diz que o pastor, vendo ali, né, que ele tendo 100 ovelhas, ele deixa as 99, vamos dizer assim, né, que a centésima ovelha se perde. Não está ali entre o rol de ovelhas. Vendo lá, tendo 99 ovelhas, ele vê que está faltando uma, ele podia até pensar: nossa, eu perdi minha ovelha, mas eu tô com 99, né? Não tem problema nenhum. Acabou se faltando uma, mas eu ainda tenho 99. Tá bom. Eu tinha 100, agora eu tenho 99, tudo bem. Não. Ele deixou as 99, né, em segurança, guardadas, e foi em busca daquela que tinha se perdido, da centésima ovelha que havia se perdido. Jesus é assim conosco. Ele é assim com a gente. Na palavra ele cita, né, que ele se auto-intitula, né? Não é que se auto-intitula, ele é o bom pastor. Ele fala que ele é o bom pastor. O pastor, para quem não sabe, não é... A gente conhece pastor que é aquele lá que fica no altar, no púlpito, né, pregando, lendo a Bíblia, falando da palavra de Deus para a igreja. Na época, pastor era pessoas que trabalhavam em meio aos animais, cuidava ali de ovelhas, né, principalmente de ovelhas, né, no caso. Era um cuidador de ovelhas. Tanto que ovelhas, né, elas não conseguem viver sozinhas. Elas não conseguem viver uma vida delas sem um ser humano por perto, porque até mesmo a lã delas cresce e aquilo pode até mesmo matar elas. E precisa de um ser humano para, né, tirar aquela lã, né, que fica totalmente ao redor dela. Então, o pastor de ovelhas era isso. Só que podemos dizer que era tipo podemos dizer assim, né, uma profissão que não era valorizada por ninguém. Era tipo uma humilhação você ser aquilo. Um pastor não era valorizado naquela época por ninguém, por absolutamente ninguém. Trabalhar como pastor naquela época, ser um pastor naquela época era tipo uma humilhação. Uma humilhação definitiva. Mas Jesus, ele se compara ao pastor, um bom pastor, que se há as ovelhas, que são nós, né? Nós somos as ovelhas. Se há uma ovelha que se perde, mas pode existir 40 milhões de ovelhas, né, de ovelhas que estão ali com ele. Pode ser o mundo inteiro com ele ali, sendo uma ovelha do Senhor Jesus. Mas se ainda falta uma se afastou, ele vai lá buscar ela. Jesus vai lá buscar ela. Não importa o que aconteça, não importa que você tem mais do que você perdeu, Jesus vai lá procurar essa ovelha perdida. E essa ovelha perdida somos nós. É você, meu amigo. Muitos aqui eram da igreja, muitos aqui liam a Bíblia, oravam, né, frequentemente, sabe, eram tementes a Deus, praticavam a palavra de Deus de verdade, só que aí as coisas do mundo pareceram melhores e ela resolveu se afastar da luz, que é o Senhor Jesus, para se juntar às trevas, que é o mundo.
E talvez possa ser seu caso, meu amigo, minha amiga. Você era na presença de Deus, você estava frequentemente fazendo a vontade dele, e você acabou, sabe, se esfriando na fé, se afastando definitivamente de Deus. Às vezes você tá na igreja, você tá lendo a Bíblia, sabe, você tá orando, mas você, sabe, tá faltando alguma coisa ainda em você. Alguma coisa que você fazia no passado para Deus, que era uma glória para Ele, né, uma honra para o nome dele, hoje em dia você não faz. Você parou de fazer. É igual que Jesus ele compara, né? Ele fala sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja que, né, fazia a vontade dele, né? Uma igreja totalmente temente a ele, porém, com o tempo começou a se esfriar na fé. Perdeu o primeiro amor. Se esfriou. Talvez você tenha sido essa pessoa. Jesus ele convida você a voltar a ele. E essa mensagem é uma forma que ele está usando para buscar você de volta, para resgatar você de volta. Aquele que é temente a Deus, ele é considerado como filho de Abraão. E Abraão era o pai da fé, considerado um amigo de Deus. Sendo um filho dele, você também é o próprio filho de Deus também. O próprio filho do Senhor Jesus. Talvez você era assim para Deus, você fazia a vontade dele, mas hoje você está, sabe, razoavelmente, ou até nem razoável, tá bem baixo. Você esfriou definitivamente. Você é considerado uma ovelha perdida para o Senhor Jesus. E Ele quer te resgatar de volta. Mas isso depende de você. Ele usa essa ferramenta que é o YouTube, o Facebook, as redes sociais, não importa. O Instagram, o TikTok, todas as redes sociais que existem, sempre tem uma palavra presente, né? Um versículo, alguma coisa falando sobre o Senhor Jesus, sobre a salvação, sobre Deus. Porque é uma forma que Deus usa para enviar essa palavra para resgatar mais almas. Porque às vezes o que a gente vê no mundo, né, na rua, a gente não vê todo mundo do que a gente vê na internet na nossa frente, na rua, por exemplo. Se você sair de sua casa, você não vai ver todo mundo que você vê na internet, seus amigos na internet. Você não vai ver todos assim que você se comunica na rua. Muitos estão escondidos literalmente atrás da internet. E essas mensagens são uma forma de tentar resgatá-los. E talvez é uma ovelha que que é perdida definitivamente, mas que ela nunca conheceu o Senhor Jesus até. Ela já ouviu falar, mas nunca conheceu. Ela nunca pertenceu ao Senhor Jesus. Jesus quer esse tipo de pessoa também. Se você tem sido esse tipo de pessoa, Jesus te convida você a ser essa ovelha dele. Essa ovelha resgatada por ele. E ele quer te resgatar. Isso depende de você. Depende de cada um de nós. Ser uma ovelha é ser alguém que segue a ele. Alguém que é temente a ele, é temente a sua palavra, faz a sua vontade. Em primeiro lugar, coloca ele e as suas vontades, né? Nem quer fazer suas próprias vontades. O que importa mesmo é fazer a vontade de Deus, é praticar a vontade de Deus. É isso que um cristão, uma ovelha dele, uma ovelha de Cristo faz de verdade. Então, como houve salvação para Zaqueu, há salvação também para pessoas, para todos nós atualmente. O tempo passou, Jesus veio aqui há mais de 2000 anos, mas a palavra dele não muda. Ele diz, né? As coisas da terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Porque a palavra dele nunca, nunca, meu amigo, nunca vai ficar extinta. Pela história, vários imperadores, vários reis, várias pessoas já tentaram destruir a Bíblia. Já tentaram destruir a palavra de Deus. Se você quiser fazer uma pesquisa de história sobre isso, você pode até ver. Vários. Nero tentou matar os cristãos. Ele matou até uns cristãos. Mas isso não impediu do evangelho se espalhar para a terra e mais cristãos ainda surgirem pelo mundo. Não só em um continente, não só em um país, mas pelo mundo inteiro. Vários imperadores já mataram, já puniram, já tentaram destruir a Bíblia, mas nunca conseguiram. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. Nunca prevaleceu e nunca vai prevalecer. Até quando o anticristo vir na terra, aquilo não vai ser uma vitória para o diabo. Porque o anticristo vai ser derrotado junto com o diabo, Satanás e a morte que irão para o lago de fogo, enxofre.
Então nem isso vai ser uma vitória. Nem isso vai ser uma vitória para o mal. Olha só. Então, essa palavra é para nós, é para pessoas atuais, hoje em dia. Aconteceu no passado, mas acontece hoje em dia também. A palavra de Deus vem para salvar. A palavra do diabo vem para destruir, para fazer o ser humano se perder. Porém, o mal parece algo bom aos olhos humanos, mas não é bom. Deus vem para salvar, para colocar a salvação dentro dela, dentro dessa pessoa. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Se você entende isso, entende essa palavra, você pode voltar a Ele, ainda hoje. Procura Ele, meu amigo. Volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a fazer a vontade de Deus. Aquilo que você não fazia no passado, volte a fazer. Como teve perdão para Zaqueu, como Deus, o Senhor Jesus, deu uma nova vida para Zaqueu, Ele vai te dar uma nova vida também. Ele vai te salvar como Ele salvou a ele e várias outras pessoas. Como salvou a todas as outras pessoas que existem. Para Deus tudo tem jeito, para o Senhor Jesus tudo tem jeito. Você não é um caso perdido. Você pode pensar, mas eu sou um caso perdido. Eu não vou ser perdoado por Deus, porque pelas coisas que eu fiz não tem perdão. Tem sim. O diabo coloca esses pensamentos na sua cabeça que não há misericórdia, que não há perdão, que Deus não vai te perdoar. Mas isso é mentira, isso é engano para você continuar perdido, para você continuar longe dele, para você continuar fora da presença dele. Ele faz isso mesmo. Porém, não é verdade. Então, é a sua escolha. Jesus oferece ajuda, a verdadeira salvação para você. A salvação não está nesse mundo, mas está no Senhor Jesus. E depende de você. Depende de você para ela vir até a sua vida e te transformar. Só o Senhor Jesus que pode fazer isso em você. Pense nisso, pense nesse caso, nesse assunto. Mas lembre-se, Jesus ele tem paciência, o Senhor Jesus tem paciência em tudo. Porém, não espere o amanhã, não espere, vou fazer depois, vou para a igreja, vou voltar para a igreja daqui uns dias, daqui umas semanas. Não. Resolva fazer isso hoje, agora, nesse momento, agora. Volte a fazer a vontade dele. Você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida. Como Zaqueu sentiu essa diferença, vai acontecer na sua vida também. Mas não é algo momentâneo, é algo que vai ser permanente. Não é algo passageiro, vai ser algo que vai ecoar na sua alma. É o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Quando você o receber também, você vai ver a verdadeira felicidade, a alegria e a nova vida que ele vai te dar. Mas como a gente citou, só depende de você. São as suas ações e suas atitudes que vão definir qual é o destino da sua alma. Resolva fazer isso agora. Não espere para o amanhã, não espere para o depois. Daqui a uns dias, daqui a umas semanas, daqui a uns tal tempo, não. Resolva fazer agora. Deus tem misericórdia de todos nós, Ele tem paciência, mas você sabe muito bem, né? Esse mundo, um monte de gente morre. Mais de 100 mil pessoas morrem por dia no mundo inteiro. Imagina você ser uma delas e sua salvação não estiver em dia, né? Já pensou? Para onde vai a sua alma? Pois é. Resolva pensar nisso. Quem é inteligente entende do assunto e faz a opção correta, a opção certa. Deus abençoe a vida de todos e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.